Amém, queridos irmãos. Estamos dando início ao estudo de mais uma semana. Iniciaremos o estudo Contemplando Deus, da série Os Ministros da Nova Aliança, certo? Já vimos nas últimas 4 semanas que estudamos a Igreja dos Primogênitos, e muito importante foi para nós. E vale ressaltar que o Senhor iniciou seu ministério aos 30 anos, morreu, apareceu para os apóstolos, soprou-lhes o Espírito e lhe designou que fosse tocado adiante esse ministério. Assim foi feito por Paulo, por Pedro, primeiro por Pedro, João, depois acrescido Paulo, e dado sequência. Foi visto nessas 4 semanas que o Senhor nos incumbiu, que nós fazemos parte da Igreja dos Primogênitos, que nós somos esses ministros hoje designados pelo Senhor, e que não podemos fugir das nossas responsabilidades. Temos que continuar essa obra adiante. Essa semana estudaremos o cativo e o bom perfume de Cristo. O versículo base para estudo é 2 Coríntios 2, 14 e 15, que leremos no transcorrer da mensagem, certo? Mas temos que nos firmar nas 4 semanas anteriores, porque o nosso ministério hoje é conduzir adiante em prol de um único ministério. Nós somos ministros da nova aliança, trabalhando para um único ministério, o ministério do Senhor Jesus, o ministério da nova aliança. Então, irmãos, vamos seguir adiante. Em Apocalipse 12, 12 diz: por isso festejai aos céus, e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Satanás desceu à terra, foi cheio de grande cólera. Pouco tempo lhe resta. Não vamos desprezar isso. O inimigo sabe que já foi derrotado. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas ele tem as suas estratagemas, ele está trabalhando para postergar isso o máximo possível. Em 2 Coríntios 2,11, diz: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. A palavra desígnio, irmãos, ela tem a tradução como vontade, estratégia. Então, a forma certa de ler o versículo pois não lhe ignoramos a sua vontade, a sua estratégia. E ele tem trabalhado arduamente para colocar essas estratégias em vigor. Ele tem trabalhado constantemente, irmãos, para nos tirar da presença, para postergar o seu lançamento no lago de fogo, porque ele já foi derrotado. Ele sabe disso, já foi derrotado, mas quer retardar. E vai retardar atrapalhando o crescer do povo de Deus, o desenvolver do povo de Deus. 2 Tessalonicenses 2,7 diz o seguinte: com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que sejam afastados aquele que agora o detém. O mistério da iniquidade. Então, irmãos, como foi dito, o inimigo tem estratégias para nos tirar da presença do Senhor. E temos que começar por essa palavra, o mistério da iniquidade. A iniquidade, ela está operando à vontade.
O significado da palavra iniquidade, irmão, é contrário à moral, é contrário à religião, é contrário à justiça. Traduzindo a palavra iniquidade do grego para o português, a palavra que se assemelha é anomia. Toda palavra que vem precedida da preposição a, ela tem a denotação de negação. Então, a palavra anomia do grego significa lei, regra. Então, anomia significa não lei, não regra, ou sem lei, sem regra. Isso é o que o inimigo está propondo. A proposta do inimigo hoje é uma vida sem lei, sem regra, é tudo livre, é tudo à vontade, é você podendo desempenhar tudo que você quer da sua maneira, tudo é lícito. Mas Paulo fala, tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. E nós temos que estar alerta para isso. Nós não podemos simplesmente, tudo é lícito, como o inimigo quer. No alimento diário, o irmão cita um exemplo que eu acho muito rico e muito esclarecedor. Ele diz que essa situação é como se existisse uma faixa e uma placa, proibido ultrapassar a faixa. Ora, irmãos, se existe uma faixa e uma placa, proibido ultrapassar a faixa, se você ultrapassa essa faixa, existe uma lei, você sabe que você ultrapassou, você infringiu a lei. Então você pode se arrepender, você pode voltar. Então, se existe a lei, você sabendo da lei, você pode se arrepender e você pode voltar atrás. Contudo, se o inimigo tira essa faixa, a placa continua lá, proibido ultrapassar a faixa. Você vai ultrapassar quantas vezes você quiser, mas você não vai ter a acusação de que você infringiu uma lei. Porque a placa está proibido ultrapassar a faixa. Mas não existe faixa, não existe lei, não existe demarcador, nada que venha a botar a sua consciência para funcionar de forma que você veja. Claro, assim é Satanás. As leis estão sendo desenvolvidas aí para que tudo é livre. Um pai não pode disciplinar um filho porque está o agredindo. Ou seja, as coisas não acontecem hoje com lei, com regra. Porque assim o inimigo tem proposto. Em muitos países aí, a Bíblia é um livro comum, não é necessário. Para alguns países, é só um livro judaico que conta a história de um judeu. Em outros, nem isso. Em alguns países é proibido a Bíblia. É proibido falar do Senhor. Ou seja, é livre, ou seja, falar do Senhor é falar da lei, é falar de algo, é falar da vida. E em muitos países isso. E assim como o nosso, nós temos visto lei aí, tentaram desenvolver essa questão dos gêneros, por exemplo, ou seja, a ideologia de gênero, ou seja, a criança nasce, o pai não pode dizer se é homem ou se é mulher. A criança vai crescer e depois vai escolher o que vai ser. Isso é o que estão tentando fazer com a sociedade, tirar os valores, tirar os conceitos. Família, infelizmente, uma família é constituída de um pai, a mãe e os filhos. Hoje a família, aos olhos dos que estão aí, são outras coisas. Fere aos princípios. Isso é a estratégia de Satanás. É tirar os conceitos, é tirar a regra, é tirar a lei, certo? A outra estratégia que Satanás tem, irmãos, é nos tirar da presença do Senhor, é nos tirar do Espírito. Ora, o Senhor, ao morrer, disse: enviarei outro Consolador, o Espírito da verdade. Esse Espírito habita em nós. Qual é a estratégia de Satanás?
é nos sobrecarregar, irmãos. Nos sobrecarregar com preocupações, com afazeres. O Senhor diz que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã. Ao dia de amanhã, a cada dia cabe o seu mal. Mas nós nos preocupamos porque o mundo vem incutindo esse conceito, o conceito da necessidade da sobrevivência, o conceito do ter, tudo ganhar, tudo fazer. E isso muitas vezes nos rouba da presença do Senhor, nos tira do Espírito, nos leva à alma. Outro dia, irmãos, eu estava conversando com o irmão e escutei ele falar, não, porque eu estava discutindo e eu provei que eu estava certo. Mas, entre ele e essa pessoa, estavam estremecidos, não estavam tendo uma comunhão constante. Ou seja, qual foi a vitória que ele teve? Mas é isso que o mundo nos impõe hoje, os nossos conceitos, a nossa mente. Estamos a todo instante querendo vencer, a todo instante estamos certo, estamos comendo da árvore do conhecimento do bem e do mal. O certo e o errado. Eu estou certo, o fulano está errado. E isso foi a estratégia de Satanás. Incutir em nós a semente dessa árvore. E ela germina a cada dia. Se nós não nos voltarmos para o Espírito, irmão, essa árvore vai estar germinando a semente dela constantemente em nossa mente. Estaremos questionando se estamos certos, se estamos errados. Estaremos querendo questionar irmãos. Estaremos querendo questionar as lideranças. Estaremos questionando tudo, saindo do Espírito. Quando nos voltamos ao Espírito, o Senhor nos mostra o caminho. O Senhor nos traz a presença dEle. Não existe certo nem errado. Existe Cristo em nossas vidas. Cristo é vida e nós vivemos pela vida do Senhor. E isso é o que nos importa. Nós temos, irmãos, que acordar pela manhã, invocar o nome do Senhor, pegar a palavra, ler a palavra, nos constituir dela, orar, ter uma comunhão com o Senhor. E essa é a outra estratégia de Satanás. Eliminar a nossa comunhão diária com o Senhor. Ora, irmãos, as tecnologias estão aí, são bem-vindas, é necessária, mas não podemos ignorar os seus danos. Muitas vezes, muitos de nós, às vezes, acordam de manhã, em vez de invocar o nome do Senhor, em vez de dobrar o joelho e ter uma comunhão intensa com o Senhor, vamos fazer o quê? Pegar o celular e olhar mensagem. Mensagens de WhatsApp, mensagens de Facebook, mensagens de Instagram. Ora, irmãos, isso nós podemos fazer em determinados horários. Porque ao acordarmos, irmãos, temos que ter o hábito de consagrar nossa vida para o Senhor, de invocar constantemente o seu nome, de não sairmos da sua presença a hora nenhuma, de pedirmos pela manhã que Ele esteja à nossa frente, abrindo os nossos caminhos, iluminando os nossos passos, que Ele esteja, irmão, realmente a nos ungir, porque a promessa do Senhor foi que a unção que habita em nós nos faria lembrar e nos conduziria por todos os nossos caminhos. Devemos abrir o nosso coração, esvaziar de nós mesmos e deixar esse Espírito reinar em nossas vidas. Temos que ter religiosamente, irmãos, a prática pela manhã de estar tendo a nossa comunhão com o Senhor. Moisés tinha, todas as manhãs, Moisés estava na presença do Senhor, tendo comunhão com o Senhor. Nós também temos que ter a nossa comunhão diariamente. Primeira coisa que devemos fazer ao abrir os nossos olhos é clamar pela presença do Senhor. É colocar diante dele as nossas fraquezas, a nossa insignificância e o quão importante ele é nas nossas vidas. Não podemos, em instante algum, negligenciar a isso, irmãos. Temos que estar a todo instante em comunhão com o Senhor.
não posso ler todos os versículos, mas em Daniel 8:11 e Daniel 11:31, fala das consequências de tirar o sacrifício diário. Ora, o sacrifício diário é queimar o incenso diante do Senhor, é queimar o incenso no altar, dentro das taças de ouro, irmãos. Diariamente temos que fazer isso. Em Romanos 12:1, diz: rogo-os, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Isso temos que fazer, irmãos, a todas as manhãs. Impedido, sem tirar. A primeira coisa que devemos fazer é o nosso culto ao nosso Deus. É estar, irmãos, na presença dEle, a ter comunhão com Ele, a permitir que Ele fale conosco. Nós falamos constantemente com o Senhor, e o Senhor fala constantemente conosco, irmãos. Não ignore isso. Podemos não perceber, porque estamos muitas vezes atribulados, presos nas coisas que esse mundo tem nos imposto, nas coisas que o dia a dia tem nos colocado. Mas nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso agrada ao Senhor, assim, irmãos. Todas as manhãs temos que estar fazendo isso. Temos que estar tendo comunhão com o Senhor. Ora, irmãos, Satanás tem as suas estratégias, mas é bom que fique claro que o Senhor também tem a dele. Ora, irmãos, primeira coisa que Deus quer é que nós, os ministros da nova aliança, nos apresentemos. Porque se nós não nos apresentarmos, irmãos, não vai haver ministério. Para que haja ministério, tem que ter ministro. E nós somos os ministros da nova aliança. Nós somos incumbidos de levar esse evangelho do reino adiante, de levar salvação para outros irmãos. Isso é uma responsabilidade que foi nos dada, irmão. Eu tenho certeza que todos os irmãos sabem o que é um ministro da nova aliança. Mas é bom a gente lembrar o que o ministro da nova aliança tem. Nesses últimos sábados, o irmão Ezra tem falado de cada uma desses atributos que o ministro da nova aliança tem que ter. O primeiro deles é que o ministro da nova aliança tem um chamamento. Irmãos, não fale que você não tem um chamamento, você tem. Você foi chamado por corpo de Cristo. Você tem talento, você tem um chamamento, sim. E isso, irmãos, é na comunhão diária, que vai ser cada vez mais de abertos olhos, vai ser cada vez mais aperfeiçoado em você, vai ser lhe dado os seus atributos. Chamamento você tem, irmãos. É necessário que o ministro da nova aliança, irmãos, seja constituído da palavra fundamental e da palavra profética. A palavra fundamental são os fundamentos, irmãos. Você, todo dia, quando você lê a Bíblia, você se enriquece desses fundamentos. O Senhor vai se dispensando para dentro de você, vai lhe enriquecendo, vai lhe dando conhecimento do que é a vontade de Deus. E a palavra profética, irmão, é aquela que te dá uma direção, para que você não venha, irmão, ser impregnado de todo o vento de doutrina. Você segue uma linha. Estamos seguindo uma linha profética hoje. E damos graças a Deus por isso. Irmão. O terceiro atributo de um ministro da nova aliança, irmãos, é que ele viva a palavra de Deus. Ou seja, não adianta você ler, irmãos, você se constituir da palavra de Deus, se você não vive ela. Você tem que viver a palavra de Deus. Não adianta você ler aqui e vai dizer, não pequeis, mas você vai ali na frente e peca. Você tem que viver essa palavra. Tem que estar aflorando dentro de você
essa palavra. Não pode ser meras palavras. A letra mata, o Espírito vivifica. Temos que estar postos nisso, temos que estar fixados nisso. Não podemos nos deixar simplesmente. O Senhor quer nos constituir, o Senhor precisa de nós. O quarto é que um ministro da Nova Aliança é formado pelas experiências de Cristo. Por tudo que Cristo viveu, tem que estar constituído em você, irmão. Ou seja, Cristo não viveu tudo que viveu à toa. Ele foi exemplo, ele viveu, ele pediu que tivéssemos uma vida sequenciada a isso. E assim somos nós hoje, vivemos por Cristo, vivemos a vida de Cristo, certo? Então, nós temos que viver as experiências de Cristo. Nós temos, irmãos, que está dentro de nós, o ministro da Nova Aliança tem que ser formado pelos sofrimentos de Cristo. Irmãos, tem que mudar a nossa vida o que Cristo sofreu por nós. Muitas vezes sofremos algumas tribulações, algumas coisas, e nos esquecemos de tudo que o Senhor sofreu por nós. O que sofremos hoje, irmãos, são apenas aperfeiçoamentos que o Senhor tem feito na nossa vida, Senhor, irmãos, para que tenhamos direito ao reino. São correções de rota. Um diamante bruto, para se transformar naquela pedra linda, ele sofre porque ele sai sofrendo aresta, ele sai tirando as arestas, tirando pedaços. Então você é um diamante bruto que está sendo preparado hoje. Os sofrimentos de Cristo têm que ser real em você. E outra coisa, irmãos, na semana retrasada o irmão Ezra falou muito sobre a graça suficiente de Cristo. Isto tem que ser real para nós. O ministro da Nova Aliança tem que ter Cristo, a sua graça, como suficiente para nós. Precisamos de mais nada, irmãos. A graça do Senhor nos basta. Muitas vezes o Senhor se apresentou, a minha graça livre. Paulo, quando pediu que tirasse o espinho, o Senhor falou, a minha graça te basta. A graça do Senhor nos basta, irmão. A graça do Senhor é mais do que suficiente. E o ministro da Nova Aliança, irmão, é aquele que está sempre com o coração voltado para o Senhor. As coisas do mundo podem tentar distrair, mas o ministro da Nova Aliança volta-se para o Senhor, se constitui do Senhor. Um missionário inglês fez uma afirmação, irmãos, que eu acho de suma importância e muito relevante. Ele diz o seguinte: um cristão que tem que ter um viver de tal maneira que, quando morre, os céus ficam em festa, e o inferno também fica em festa. Os céus ficam em festa por causa de alguém vitorioso que cooperou com o Senhor e cumpriu a carreira. O inferno fica em festa dizendo, ainda bem que aquele crente, aquele cristão que atrapalhava foi embora. Temos que ter um viver nessa linha, irmãos. No dia que formos aos céus fazerem festa. E o inimigo está a todo instante desejando que nós partamos. Nós temos que ser aqueles que anseiam pela volta do Senhor, que trabalham pela volta do Senhor. Porque, irmãos, falar, eu quero que o Senhor volte, da boca para fora, não surte efeito nenhum. Nós temos que ansiar isso no nosso coração, nós temos que estar constantemente ansiando por isso. Oh, Senhor Jesus, como ansiamos pela Tua volta, Senhor. Em 2 Coríntios 2, a parte B do 13 diz o seguinte, irmãos. Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Aí você fala assim, o que tem a ver isso com o que estás falando? Isso tem a ver, irmãos,
com o nosso relacionamento, com o nosso dia a dia. Como é que estamos, irmãos, pensando nos irmãos? Estamos nos preocupando como está o nosso irmão? Estamos tendo tranquilidade em nossas vidas, sabendo que o irmão às vezes possa estar passando alguma dificuldade? Temos procurado ligar para os irmãos para saber como eles estão? No Salmo 133, diz: ó, como é bom e agradável ver unidos irmãos. Isso é a vontade do Senhor. Isso é a estratégia de Deus, manter os irmãos unidos. É a nossa comunhão constante, irmãos, que nos enriquece, que nos fortalece. É a nossa comunhão constante, irmãos, que nos faz crescer no Senhor. São as revelações de um irmão trazidas para você que te enriquece. São pepitas, muitas vezes, que o irmão pagou um preço diante do Senhor e ganhou, que você leva para o irmão e o tira do desespero, tira de uma situação ruim. Oh, Senhor Jesus. Em 2 Coríntios 2:14, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Oh, Senhor Jesus, qual é a fragrância do conhecimento de Cristo, irmãos? Nós temos expressado a fragrância do conhecimento de Cristo. Pois é, irmãos, você pode ter certeza. Quanto mais você se constitui de Cristo, mais da sua fragrância é impregnada em você. Tão bom quando você vem passando, uma outra pessoa, um outro irmão, via logo ali que via um cristão, que via um irmão. Porque isso está explícito, irmão. E Moisés era a glória do Senhor que resplandecia. Hoje a glória do Senhor resplandece em nós, mas o seu bom perfume também, irmãos. E é extremamente necessário estarmos exalando esse bom perfume, estar falando de Cristo, que as pessoas vejam o prazer que temos neste Cristo que nos constitui, nesse Cristo que nos conduz, que possam ver a alegria, a felicidade que é estar cheio de Cristo. Nós temos que estar, irmão, radiantes. Nós não podemos deixar que o mundo nos impregne e nos tire o brilho, e nos tire a alegria, nos tire o bom aroma, o bom frescor de Cristo em nós. Nós temos que estar todo instante, irmãos, invocando o nome do Senhor, sendo constituído da pessoa dele. Temos que estar todo instante falando deste Cristo maravilhoso. Oh, Senhor Jesus. Irmãos, verdadeiramente nós somos fracos. Nós não temos capacidade nenhuma. Mas o Senhor nos deu o Espírito. O Senhor tem nos dado a sua palavra. O Senhor tem permitido a nossa comunhão com Ele constante e tem tentado fazer essa comunhão constante conosco. E isso, irmão, essas três coisas que o Senhor tem nos dado são armas poderosíssimas, irmãos. São capazes de derrubar os sofismas, derrubar as artimanhas de Satanás. Isso fortalece a cada um de nós, irmãos. Isso, irmãos, nos capacita a ser considerados verdadeiros cristãos, aqueles que amam a volta do Senhor, aqueles que exalam o seu bom perfume. Irmãos, nós temos que cavar todo dia, cavar nossa porção. Para que, Senhor? O Senhor fala que nós somos igual aquele que cavou, até chegar na rocha. E ali alicerçou a sua casa. Nós temos que cavar, irmãos. Cavar, até chegarmos na rocha, irmão.
para alicerçarmos os nossos fundamentos. O nosso fundamento, a nossa fundação principal é Cristo. Isso foi nos dado, ninguém nos tira. Nós não podemos simplesmente fazer a nossa fundação em cima da areia e da rocha. Foi nos dado esse fundamento, essa rocha. Vamos ler, irmãos, 2 Coríntios, o 15 e o 16. Porque somos da parte de Deus o bom perfume de Cristo, tanto para os que são salvos, como para os que se perdem. Para com estes cheiros de morte, para com aqueles aromas de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Paulo aqui, irmãos, nos adverte. Ele fala da procissão triunfante dos generais. Eram experiências que Paulo tinha. Durante essas procissões, quando chegavam, vinham os cativos, os derrotados, os generais em direção ao Capitólio, trafegavam, conduzindo esses cativos. E eram queimados incenso, irmãos. Esses cativos, irmãos, tinha alguns que se rendiam para que se transformassem, não era se rendiam e eram perdoados, não. Eles se rendiam e eram transformados em escravos. Outros se rendiam, mas não aceitavam ser transformados em escravos, então seriam morte. Então, esse perfume da procissão triunfante era para aqueles que se renderam e transformaram-se em cativos, escravos, era perfume de vida para a vida. Mas para aqueles que se renderam e que seriam mortos, seriam executados, esse perfume era de morte para morte. Aí eu lhe pergunto, irmão, você se rendeu hoje? Você foi derrotado? Ou nas suas batalhas constantes com Cristo você se acha vitorioso? Eu posso declarar, irmãos, eu fui derrotado. Eu me declarei servo do Senhor. E nós somos, irmãos, servos do Senhor. Nós somos aqueles que estão a servir. Esse aroma do incensário é de vida para vida em nós. É Cristo trazendo vida para nós. Ou seja, nós não podemos lutar contra aquele que nos deu a vida. Nós temos que aceitar a vida pela vida. O bom perfume é para a vida em nós. Irmãos, Romanos 6, 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Ou seja, nós fomos libertados do pecado, irmão. Transformados de servos de Deus, transformados em servos de Deus. Paulo nos coloca aqui como servos de Deus. E assim temos que prosseguir. Oh, Senhor Jesus, como precisamos de Ti, Senhor. Como precisamos esse fruto da santificação dentro de nós. Conduzindo-nos, ó Pai, nessa procissão triunfante. Ó Senhor Jesus, a igreja, irmãos, não precisa de gigantes espirituais, mas precisa de cativos de Cristo, irmãos. Pois o cativo gera outro cativo. A vida de um cativo propaga continuamente, irmãos. Render-se ao Senhor, se consagrar-se a Ele, é entregar sua vida a Deus de maneira plena. Que o Senhor, irmãos, possa estar iluminando, abençoando cada um dos irmãos. Possa estar conduzindo os irmãos nessa procissão triunfante. E, irmãos, que a cada dia despertemos, acordemos de manhã, consagrando toda a nossa vida ao nosso bom Deus, ao nosso Senhor. Pois Ele é a razão da nossa vida.
Ele é aquele que nos conduz cada dia. Ele é que nos traz a nossa suficiência. A nossa suficiência não vem de nós mesmos. A nossa suficiência vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Peço para encerrar essa palavra com oração. Eu gostaria de orar por cada um de vocês que estão assistindo. Senhor Jesus, nesta noite, Senhor, eu quero colocar cada um dos irmãos na Tua presença, para que Tu possa lhes abençoar, lhes conduzir os passos, lhes conduzir nessa procissão triunfante, Senhor. Que possa, Senhor, lhe livrar constantemente das artimanhas de Satanás, que possa lhe abrir os olhos, Senhor, para que eles não sejam enganados, Senhor, pelo príncipe desse mundo, pelo príncipe das trevas. Tu és a luz, Senhor, a luz que reina nas nossas vidas. Por isso, Senhor, eu quero abençoar cada um dos irmãos. Quero colocar essa semana que se inicia de cada um dos irmãos na Tua presença, para que Tu esteja, Senhor, conduzindo cada um dos passos, iluminando as suas mentes, quebrando-lhes as barreiras, destruindo todos os obstáculos, Senhor, e fazendo-os vitoriosos, Senhor, em tudo quanto pleitear eles perante Ti, Senhor. Abençoa cada um dos irmãos. Eu elevo minha oração, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, amém. Nós Te amamos, Senhor.